Olá, escorpianos, muito bem-vindos ao canal Tarô Musical. Eu sou a Ira, sou musicista, sou musicoterapeuta, sou taróloga, compositora também, cantora, percussionista, como vocês podem ver. É um prazer imenso tê-los aqui. E esse canal é um canal onde eu consigo juntar duas grandes paixões e amores da minha vida, que é a música e o tarô. A música já há mais tempo, mais de 20 anos, e com a música eu consegui muitas coisas e, inclusive, assim, me expressar melhor, dar vazão a quem eu sou. E por isso a música tem um papel muito importante na minha vida, além de ter me salvado várias vezes, em vários momentos difíceis da minha vida, a música me tirou daquele lugar para um lugar melhor. A mesma coisa aconteceu mais um tempo depois com o tarô, já há mais ou menos 6 anos, e eu estou muito feliz de estar iniciando esse projeto aqui, que é esse canal, onde eu consigo juntar essas duas coisas tão importantes para mim. E é isso que eu sempre falo. Aqui vocês encontram, além de uma leitura de tarô, intuitiva. Vocês também saem daqui com uma música que eu canalizo sempre ao final das leituras e que ela traz a energia da leitura que saiu na mesa. Então eu peço que vocês fiquem aqui até o final, que é quando eu canalizo essa música, que vai servir como uma ajuda para lembrar do que foi dito na mesa, os toques, os conselhos que foram dados, os pedidos que foram feitos para vocês. É uma forma de vocês se manterem conectados com essa energia enquanto essa energia durar na vida de vocês, certo? Eu quero que vocês, por favor, curtam esse vídeo, sigam esse canal, ativem o sininho para a gente se encontrar mais rápido na próxima vez. Se possível, hypem também. Me ajudem a expandir esse projeto, que ele chegue a mais pessoas. Eu quero muito que continue. Eu quero muito continuar. Estou gostando muito, estou sendo muito feliz fazendo isso aqui. E eu preciso somente de um likezinho de vocês, que é uma forma de retribuir aquilo que a gente vem fazer com tanto amor aqui também, tá bom? Então, vamos começar a leitura de vocês. Antes de tudo, é importante dizer que é uma leitura intuitiva e de energia geral, então nem tudo que eu falar vai combinar com o seu momento. Se isso acontecer, eu quero que você sinta-se convidado a assistir os outros vídeos do canal de outros signos que de repente fazem parte do mapa astral. E lá, de repente, vocês encontrem algo que faça mais sentido com o momento de vocês, tá certo? Vamos começar a leitura com uma mensagem do livro Oráculo Eu Vejo Você. A gente tem começado essa semana com mensagens desse livrinho. É um livro que traz mensagens muito certeiras. E aí essas mensagens norteiam a leitura que a gente dá prosseguimento com o baralho de Maria Quitéria e o tarô Vidente da Luz para trazer conselhos, enfim, encerrar esse jogo aqui, certo? Vamos começar, vou pedir uma energia. O signo de Escorpião. Por favor, oráculo, uma mensagem para o signo de Escorpião. Direta e reta e muito clara, por favor. Toda ação tem uma reação. Saturno vem cobrar mesmo. É aquele momento na vida em que não há como escapar. A conta chegou. Saia do vitimismo e assuma a responsabilidade das suas escolhas. Tudo é uma consequência do que permitimos. Pare de reagir e comece a liderar. É exatamente isso que a vida quer de você neste momento. Uau! Quem é que tá arranjando desculpa para si mesmo aqui, hein? Tô brincando, gente, mas bom, a mensagem é muito clara, né? Toda ação tem uma reação. Até mesmo quando a gente é passivo diante das escolhas que acabam fazendo por nós, né? Isso também é uma escolha, você decidir ser passivo diante da situação, né? Porque você tem sempre uma segunda alternativa, você sempre tem a possibilidade de se manifestar, de se posicionar, de falar, mas quando você decide ficar na passividade, só recebendo o que a vida traz, ou o que alguém traz, o que alguém decide por você, isso também é uma forma de escolha, portanto, é uma ação. E toda ação tem uma reação. Você precisa começar a liderar para reagir ao que acontece. Vamos entender melhor o que está acontecendo, Tarô. O que está se passando na vida dos escorpianos nesse momento, por favor. Ou melhor, baralho. O que está se passando com a vida dos escorpianos nesse momento? Uma carta, por favor. Para o que está se passando na vida dos escorpianos nesse momento. Eita, eita. Eu vou considerar as que estão na mesa, certo? Nossa, já são muitas. São 4 cartas. Vamos entender isso aqui. A pulseira de ouro. Caiu logo muito. A pulseira de ouro. O vaso de flores. A vela. Caminho de sol.
Hum. Bom, me parece que a gente está falando aqui de alguma relação afetiva, amorosa, né? Uma situação que diz respeito a questões afetivas. Olha, aqui a vela é uma carta que fala um pouco sobre magia, né? Pode se referir à questão de magia espiritual, ou algo relacionado a carisma pessoal, poder pessoal. Olha só, aqui diz respeito provavelmente a uma questão de relacionamento amoroso mesmo, onde provavelmente aconteceu algo. Eu tenho muito cuidado de falar nisso porque é muito delicado, mas assim, me parece que houve alguma situação assim de magia mesmo, né? Algum tipo de trabalho assim foi feito de forma a prejudicar um caminho que estava uma relação, um relacionamento, um caminho que vocês estavam percorrendo, alguma coisa que estava ok. Não sei se estava boa ou ruim, mas de fato aconteceu alguma interferência. A vela fala sobre isso, sobre magia ou carisma pessoal. Também tem uma segunda possibilidade de interpretação, na minha opinião, que pode ter havido assim também alguma situação que tornou você ou a pessoa com quem você se relaciona, tornou uma das pessoas assim dentro dessa relação insegura assim do seu poder pessoal, sabe? Insegura. E isso pode ter afetado a caminhada desse relacionamento, certo? Porém, por que relacionamento, né? A pulseira de ouro, ela tem essa simbologia de algo que se refere a relacionamento romântico, enfim. A vela, né, com esse sentido da magia, então, tipo, algo nesse sentido aconteceu dentro de um relacionamento romântico que você estava vivendo. Ou uma questão de magia mesmo, ou, de repente, uma falta de segurança sua, ou da pessoa com quem você está se relacionando, que atrapalhou o caminho dessa história, certo? Tipo, baseado na mensagem que a gente recebeu no início, assim, pode ter sido também algo como, por exemplo, sabe quando você se permite estar num relacionamento assim que onde você não é protagonista, é como se você vivesse a vida do outro, assim, entende? Como se você se anulasse dentro dessa relação e você começasse a agir somente baseado nas escolhas da outra pessoa. E tipo, você não se coloca mais nessa, você não se coloca mais dentro da relação, no sentido de dizer o que você quer, o que você gosta. E aqui tá falando disso, inclusive, assim, a atitude sua de repente se anular dentro dessa relação, eu sei que isso acontece por uma série de questões. Às vezes a gente não tem o controle, realmente, muitas vezes a gente não tem o controle. A gente de certa forma, sei lá, esse contexto se dá de diferentes formas, mas uma das possibilidades é você ser minado pouco a pouco, assim, sua autoestima. E eu entendo muito bem disso, assim, desse tipo de relacionamento. Eu acho que quem nunca viveu algo assim que vai tirando aos poucos a sua segurança e quando você vai ver, você já tá totalmente à mercê daquela pessoa, tanto das escolhas dela, quanto da aprovação dela, se o que você tá fazendo é bom, é bonito, é legal, se a roupa que você tá vestindo é bonita, é legal, enfim, entende? Porém, o vaso de flores aqui me diz que é uma situação assim que tende a melhorar. É uma situação que tende a melhorar. Eu não sei de que forma se vocês vão seguir nessa história, porque me parece com o Caminho de Sol que é uma coisa assim que talvez tenha, tenha caminhos ainda, entende? Eu não sei se você continua nessa história, nesse relacionamento, sabe? Pode ser inclusive que vamos pensar que pode ser também uma questão de relação de trabalho, algo assim, sabe? Pode ser também uma situação de trabalho em que você começou a se questionar sobre o que você fazia.
a qualidade do que você estava entregando e de repente isso te deixou inseguro ou insegura e de certa forma atrapalhou, né, o desenvolvimento dessa situação em si. Pode ser também. Eu quero saber o que está se tem mais alguma coisa, né, dentro desse contexto. Quero saber se tem mais alguma coisa desse contexto que se apresentou, porém, nos sentimentos e pensamentos do signo de Escorpião. Sentimentos e pensamentos do signo de Escorpião. Essa carta tem sido bastante. Essas duas cartas, inclusive, saíram na leitura, se eu não me engano, de Libra. O Menorá e a Balança. Que você sente que você tem sido guiado, ajudado de alguma forma por uma espiritualidade maior que você acredita, independente da crença, independente da religiosidade, se você tem ou não. Mas você acredita que você está caminhando para um equilíbrio, assim, para uma justiça nessa situação, sabe? Está caminhando para que exista uma justiça nessa situação. Se é uma relação de trabalho, porque assim, a balança também pode significar assuntos de justiça mesmo, sabe? De coisa de papéis, de negócios, sabe? Sei lá, de repente, se a gente vai falando de relacionamento, você de repente quer muito oficializar esse relacionamento, sabe? De alguma forma subir um patamar desse relacionamento. Se está relacionado a trabalho, você quer se sentir mais valorizado, entende? Mais estável dentro desse trabalho, ou até mesmo estar em um trabalho que seja mais estável e mais seguro, mais algo mais sobre pensamentos e sentimentos do signo de Escorpião, por favor. Algo mais para Escorpião. A taça servida pela mão que porta o animal da cobra e uma saia de mulher. Tem uma figura feminina, assim, no seu pensamento. Eu não sei exatamente se é exatamente sabe, uma mulher mesmo, pode ser uma energia de alguém, de uma pessoa. Óbvio, se falasse uma saia de mulher, a pessoa pensava alguma energia feminina, né? Mas provavelmente você tem um sentimento de que essa pessoa não é confiável mesmo, sabe? É como se você sentisse uma iminente traição vindo dessa pessoa. Então, assim, no seu pensamento existe essa dualidade, né, entre acreditar que você caminha para um equilíbrio nessa história e você, inclusive, sentir que você está sendo guiado, assim, de alguma forma pela sua espiritualidade maior, enfim, pelos seus guias, né? No entanto, você ainda cultiva alguma insegurança, algum medo de traição relacionado a uma pessoa. Pode ser uma mulher, mas enfim, pode ser um homem, pode ser uma pessoa do seu convívio, assim, sabe? Algo mais sobre o que está no pensamento de Escorpião? Algo mais? Bom, espero que esteja fazendo sentido. Toda ação tem uma reação, Saturno vem cobrar mesmo. É aquele momento da vida em que não há como escapar. A conta chegou, sai do vitimismo e assuma a responsabilidade das suas escolhas. Tudo é uma consequência do que permitimos. Pare de reagir, comece a liderar. Vamos entender, né? Eu quero perguntar para o tarô aqui, né? Tarô Vidente da Luz. Diante dessa situação que se apresenta aqui, me parece que vocês viveram uma situação assim, ou de magia,
né? Ou algum fato mesmo que ocorreu dentro de um campo de relacionamento de vocês, que tanto pode ser um relacionamento romântico, ou um relacionamento de trabalho, um relacionamento de amizade, enfim. Mas rolou alguma coisa que gerou em você um comportamento assim, um comportamento inseguro, né? Diante dessa situação, certo? E é muito provável que seja um relacionamento romântico. No entanto, há uma possibilidade de que as coisas melhorem pelo o vaso de flores e caminhos do sol apontando um caminho mesmo, assim. Há caminhos nessa situação, sabe? E na sua mente existe uma dualidade entre você sentir que o que é justo para você vai acontecer, né? Assim, tipo, você sente que você é amparado e que a justiça é inevitável, assim, para você. No entanto, você ainda tem uma insegurança dentro de você em relação a alguém ou alguma situação, sabe? Um conselho, por favor, para escorpião. Conselho para escorpião, tá? Dois de espadas, rei de copas. Dois de espadas e rei de copas. Olha, basicamente, o que diz aqui, dois de espadas é quando você não tá enxergando mesmo, assim, um caminho certo a seguir. No entanto, também significa que você, diante de uma situação que você não tem clareza sobre as coisas, você tem que tentar ouvir a si mesmo, sabe? Tem que tentar ouvir a si mesmo e ir criando uma, aos poucos, né, assim, uma estratégia de cada vez se sentir mais conectado com sua intuição, para que você se afaste mesmo, sabe, dessas situações que você tem dúvida, ou que você afaste mesmo essa dúvida, porque às vezes a gente cria mesmo por conta dos traumas vividos e tal, das coisas que acontecem na nossa vida, uma espécie de defesa extrema, assim. E às vezes a situação de perigo eminente que tá na nossa cabeça, ela não é real, ela é meio que ilusória, entende? Assim, você vai se deparar várias vezes com momentos em que você precisa decidir se confia ou não em tal situação, em tal coisa, em tal pessoa. E se você sempre ficar no mental, assim, no mental, tentando pesar, medir, ver, sabe assim, às vezes você não vai ter nem elementos suficientes para julgar meticulosamente qual é a melhor opção que você tem naquele momento. E você vai simplesmente precisar decidir. Então é hora de meio que silenciar um pouco todas essas estratégias mentais de escolha e buscar ouvir mais internamente, sabe? Desenvolver mais essa capacidade, a inteligência emocional mesmo, assim, para você com o que é o seu caminho, sabe? Com essa espiritualidade maior que tanto te faz presente na sua vida. Tem mais algo como conselho, signo de escorpião? Mais algum conselho? Conselho para escorpião, mais algum conselho? Mais algum conselho para escorpião? Nove de paus e seis de espadas. Olha só, o nove de espadas caindo aqui, né, como um conselho, é tipo assim, não vai ser do dia para a noite esse processo, né, de você ir trabalhando mais a sua segurança, na sua intuição. Isso é um trabalho longo, né, que talvez você pense em desistir, mas assim, diz assim, não desista, você tá abandonando, você vai deixar de, de sentir tudo isso que te atrapalha, sabe? É, talvez a gente esteja falando aqui de alguém também que cometeu, baseado na mensagem do início, né? Alguém que em algum momento, de fato, cometeu algum erro, assim, sabe? Alguma coisa que se arrepende. Pronto. É mais nesse sentido.
você fez alguma coisa que você se arrepende e, e você acha, né, provavelmente que o que você está vivenciando nesse momento, né, seja fruto, é como se fosse você pagando pelo que você fez, entende? Meio que isso, assim. E aqui tem essa mensagem também, sabe? Tipo, você tá abandonando também esse sentimento, assim, de que você deve e que você tá pagando por isso. É porque não é sobre pagar, é sobre, tipo, é lei da física, né? É lei da natureza, tá acima de nós, assim. Se a gente faz um movimento, naturalmente vai existir um movimento contrário. Então, tipo, não tem como não ser assim. Alguma coisa que pra você tá vivendo algo assim, como uma certa, assim, tipo, como se tivesse um momento de queda mesmo, assim, de uma história, de uma situação que você tá sentindo, né? Há chances disso melhorar, sabe? Porém, você precisa agir de forma mais, com maior inteligência emocional, parar de se bater tanto assim com, sabe quando você fica levantando é, muitas, muitos argumentos para lidar com uma situação, mas na verdade você precisa mais é silenciar. Argumentos eu acho que não é bem a palavra. É quando você fica, tipo, meu Deus, tá fugindo as palavras. Quando você fica buscando fundamentações para suas escolhas, é mais isso. E na real, diz aqui que você precisa mais é fortalecer a sua intuição para você poder fazer escolhas mais assertivas, assim, sabe? E fala que sim, é uma construção feita a longo prazo, portanto, talvez seja um processo difícil, não muito rápido, não muito fácil. Porém, sim, você vai estar deixando de agir dessa maneira que atrapalha, sabe, assim, você, e que faz você renunciar sempre a se colocar nas situações, a se sentir inseguro dentro dessa situação que você está vivendo, certo? Faz sentido isso. Doideira, né? E o futuro de Escorpião nessa leitura? Futuro, 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 Escorpião, futuro de Escorpião, futuro de Escorpião. Algo mais para ser dito? Algo mais para ser dito a Escorpião? Algo mais para ser dito a Escorpião? Olha, gente, eu acho que a leitura é isso aí mesmo, sabe? Meio doidinha, mas tem vezes que é isso aí. Bom, para quem for, acho que vai ser fácil entender, né? Que, tipo assim, pode ser que essa mensagem seja muito específica, assim, nem seja tão geral, assim, sabe? E pegue poucas pessoas nessa energia aqui, né? De estar vivendo uma situação, assim, um pouco complexa numa relação X, porém, é uma situação que ainda tem caminhos, que não tá, tipo, tudo perdido, sabe? Tende a melhorar. Você sente que está sendo ajudado para chegar no equilíbrio, mas ao mesmo tempo você sente muita insegurança em relação a isso, a uma pessoa dada, sei lá, provavelmente uma pessoa com a qual você se relaciona, né? Você ainda se sente insegura porque baseado nessa mensagem do começo que fala muito sobre ação e reação, talvez essa situação que você esteja vivendo no momento tenha sido fruto de alguma atitude sua, trocando em mil, né? Fruto de alguma atitude sua. Então, você sabe que provavelmente você pode ter vacilado errado de alguma forma, né? E aí isso te deixa inseguro também em relação a essa pessoa,
sobre se essa pessoa também vai vacilar com você ou em algum momento querer te punir por isso, sei lá, algo assim, sabe? E o que pede é pra você parar de ficar pensando tanto assim, sabe? E tentar desenvolver uma coisa mais de inteligência emocional e de conexão mesmo, sabe? Para que você consiga sair daqui dessa coisa da mente e agir mais de acordo com o que sua alma pede, sabe? E que você tenha perseverança nesse processo, porque não é uma coisa rápida e que vai acontecer instantaneamente, sabe? Você talvez fique ainda um tempo nessa energia aqui de insegurança, sabe? Porém, você vai aos poucos deixar essa coisa para trás, só que você precisa manter o foco muito nessa coisa de cuidar da sua inteligência emocional e fazer escolhas mais conscientes. Acho que é nesse sentido também, fazer escolhas mais conscientes, porque sim, a reação, ela vem. A reação sempre vem. Então é importante que você lidere, como diz aqui a mensagem, né? Pare de reagir e comece a liderar. É exatamente isso que a vida quer de você nesse momento. Você precisa estabelecer, tipo assim, quais são as minhas metas? Quais são as atitudes que possam me levar a essas metas? Se eu sei que aquelas lá, elas literalmente não vão me ajudar em nada para conseguir essas metas, é uma questão de escolha, né? Eu vou botar tudo a perder por conta dessa escolha, entende? Ou eu vou agir conscientemente, ma- com maturidade emocional, né? E escolher o correto, escolher o certo, fazer o certo, sabe? É basicamente isso. Eu vou agora pedir um tempinho só para canalizar a música da leitura de vocês e volto já já. E a música canalizada dessa leitura é uma música chamada Emboscada da Pitty. Nem sei exatamente se ela tem tanto a ver assim, mas ficou aqui na minha cabeça e aí eu decidi compartilhar com vocês. E às vezes é meio que isso também, né? A gente não sabe muito bem se faz um sentido lógico, mas de repente super faz. E aí depois eu vou entender também junto com vocês, como foi que tá. Enfim, espero que vocês tenham curtido, tenham chegado até aqui primeiramente, né? Se curtiram, deixe claro isso, dando um like aí nesse vídeo, comenta alguma coisa, se for possível, like, enfim, todas as interações que vocês puderem fazer são muito bem-vindas, ajudam muito, muito o canal a chegar em outras pessoas e eu perceber também que é possível acreditar nesse sonho aqui e seguir adiante. Então, já agradeço demais qualquer interação que vocês fizerem e até a próxima, gente, até a semana que vem.